O nosso tema, o ministério e o preparo teológico. Então eu vou, a primeiro momento, definir um tema, ou tentar deixar mais claro o tema, para a gente poder falar mais abertamente, com mais clareza, definir algumas coisas. Eu gosto bastante disso, de definir aquilo que a gente, conceituar aquilo que a gente está falando, para poder ser mais entendido e ter uma abordagem mais clara para o nosso tema. Então, vamos começar pelo termo ministro, que é um termo bíblico, e basicamente a palavra ministério, ministro, está definindo as atribuições de um servo. Há pelo menos aí duas palavras a se destacarem no Novo Testamento. Uma é bem mais conhecida nossa, outra nem tanto, mas é usada na linguagem do Novo Testamento, Nós temos a Bíblia traduzida para a língua portuguesa, mas o texto original é grego, E a primeira palavra mencionada lá, que é a nossa tradução, muitas das vezes traduz por ministro, ministério, servo, auxiliar. Essas são algumas traduções possíveis na língua portuguesa, mas a palavra grega é hyperetes. É um termo composto que significa trabalhador de um navio de escravos. Esse é o primeiro conceito do ministro, para nós entendermos ministério. É aquele trabalhador de mais baixo escalão. Ele trabalha em um navio. Geralmente o seu trabalho é algemado. Ele é responsável pelo impulso do navio, dos remos. Então ele não tem opção, é trabalhar ou morrer. Esse é um primeiro conceito que a Bíblia usa para falar sobre ministro. Com o passar do tempo, o termo também começou a significar pessoa ou ajudante de um superior, sempre pensando no baixo escalão. O ministro é uma pessoa que ajuda um superior, está sempre submisso a alguém. Então, os textos que usa essa palavra, Lucas 1, versículo 1 e 2, diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ministros da palavra, pessoas que estavam submetidos como escravos da palavra. Isso é o que Lucas diz quando apresenta o seu evangelho no capítulo 1, versículo 1 e 2. Um outro texto está em Atos, quando o apóstolo Paulo ele conta o seu testemunho perante o rei Agripa, capítulo 26, versículo 16. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Paulo relata o que aconteceu lá no capítulo 9, quando Jesus aparece para ele, naquela visão, ainda Saulo, e ele conta esse testemunho perante o rei Agripa, confirmando para que Cristo lhe constituiu. E ele diz claramente que Cristo lhe constituiu servo e testemunho do que viu a meu respeito. Ou seja, aí está também uma palavra que está intimamente ligada à definição de ministro ou de ministério. A segunda palavra é mais conhecida por nós, porque na língua portuguesa nós falamos a palavra grega, que é diáconos. Então a palavra diácono significa ministro, é aquele que servia as mesas. Essa palavra enfatiza submissão ao serviço. Lucas também usa essa palavra no capítulo 12, 37, ele diz: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá, o Senhor se vestirá de diácono para servir
fará que se reclinem à mesa, e o Senhor virá servi-los. A palavra aparece várias vezes, aqui há uma insistência em dizer que o servo, aquele que está vigiando, quando Jesus Cristo voltar, vai vestir novamente de servo, e vai então reclinar à mesa, e vai servi-los à mesa. E um outro texto é Atos 6, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério, a diaconia da palavra, a fim de diaconia, servir as mesas, é uma outra diaconia. E os apóstolos disseram: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa diaconia, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério, à diaconia da palavra. Então você vê que quando a Bíblia fala sobre ministério, em todas as ocasiões ela está relatando servir. Quando eu digo eu sou um ministro, ou eu tenho um ministério, literalmente está dizendo eu tenho um trabalho, eu tenho uma ocupação, eu não sou um desocupado. No reino de Deus eu tenho tarefas, eu tenho ocupação, eu tenho serviço, eu tenho coisas a realizar. E servir no reino de Deus significa estar totalmente submisso à vontade de Cristo, entendendo logicamente que Ele é o Senhor, o dono da igreja. Não são homens que são donos da igreja. A igreja há um dono, e esse dono é Cristo. E nós então somos ministros. Fazemos, trabalhamos, realizamos, sempre buscando estar submisso à vontade desse Senhor. Então, esse é o conceito que eu vou usar aqui nessa palavra minha. Ministério é servir. Ministério não é títulos, cargos, funções. Os títulos, cargos e funções existem para a organização daqueles que servem. Se não existisse serviço, não faria sentido ter títulos, cargos e funções, ok? Só existem os títulos. Você é líder de jovens, você é líder de adultos. Só existem os títulos, os cargos, as funções, porque há serviço, há trabalho a ser realizado. Então, a igreja, o avivamento bíblico, ela tem um projeto de crescimento, né? Ela tem uma proposta de crescimento. É bem claro isso na sua organização, da sua constituição, e na sua organização de igreja. Esse plano de crescimento da igreja qual é? Os ministérios. Se o ministério de criança trabalha para a edificação da igreja e trabalha para a evangelização do mundo, e esse ministério de criança ganha outras crianças, a igreja cresceu ali, no ministério de crianças. Se o ministério de jovens é ativo, é um ministério que está ali vivo, edificando a igreja, produzindo comunhão, amor, unidade, e também está evangelizando o mundo, e aquele ministério de jovem então se estende, se expande, ganha almas, a igreja cresceu ali no ministério de jovens, que está bem organizado e está entendendo quais são seus objetivos, qual é o propósito de um ministério existir: edificar a igreja, evangelizar o mundo. Então, o projeto de crescimento da igreja está bem claro dentro da nossa denominação. A igreja cresce pelos ministérios, que devem ser ativos, atuantes, e nesses ministérios se tem as nomeações para a liderança, e se tem essas nomeações é porque há muito trabalho, há muito serviço. Ou seja, ministério é servir, e servir sempre. Bom, a outra palavra, preparo teológico, que talvez já cause algum susto, né? Porque há muitos mal entendidos e há muitas falsas impressões que cercam a teologia. O conceito mais simples sobre teologia, que também é uma palavra grega e é uma palavra composta também, ela é composta de teos e logia. Então
Então, usando o conceito mais simples, é estudo Deus, ou estudo sobre Deus, acerca de Deus. Porém, teologia é todo o pensar sobre Deus. Quando conversamos, formal ou informalmente, em salas de aulas, ou nas ruas, com algum amigo, ou até mesmo com algum desconhecido, se falamos sobre Deus, isso é teologia. Por isso aí a importância de nos prepararmos para o ministério de forma teológica, a fim de que possamos aí ter propriedade daquilo a qual estamos envolvidos. Você é um cristão? Você sabe o que é ser um cristão? Você ama a Deus? Qual é o seu conceito acerca de Deus? Qualquer conversa sobre os dilemas da vida, que envolve a nossa fé, que envolve a nossa crença, o que acreditamos, até quem diz assim, olha, eu não gosto da teologia não, já é um teólogo. Já está pensando acerca de Deus, da sua existência, do seu ser. E aí, irmãos, assim, eu gosto de dizer isso, alguns ou muitos aqui já me ouviram falar isso, permita-me repetir a vocês ou falar a primeira vez. O conceito de Deus é o conceito mais importante para a nossa vida. A pergunta mais crucial da vida é: quem é o Deus que eu sirvo? Essa é a pergunta mais crucial da vida. Há outras perguntas, logicamente, há outros questionamentos. O jovem pode dizer, com quem que eu vou me casar? Se eu vou me casar, tem que perguntar isso também. Quem já casou pode... Não pode, já casou, então não tem mais jeito. Mas essa é uma pergunta importante, não é? Se eu vou me casar, com quem eu vou me casar? É uma pergunta que está relacionada à questão da vida inteira, a vida toda. Em que eu vou trabalhar? Como eu vou ganhar dinheiro para sustentar a minha família? Em que eu vou me formar? O que eu vou fazer da vida? Perguntas importantes também. Mas o conceito de Deus, quem é o Deus que eu sirvo? Isso aqui norteia a vida, isso aqui é mais importante de tudo. E a gente tem que entender que esse conceito não pode ser meu. É o meu conceito sobre Deus. É a maneira que eu vejo Deus. Não, deixa os seus conceitos de lado. Deixa a maneira que você acha que Deus é. Deixa um pouquinho de lado, porque há muita informação na própria palavra desse Deus acerca dele. E é ali que você tem que saber quem é Deus, de acordo com a sua palavra. Quem é Deus, de acordo com a Bíblia. Quem é Deus revelado aqui nas Escrituras. Quem é esse Deus? Quem é o Deus que você serve? Então, isso certamente se somará às suas experiências, certamente se somará aos seus encontros com Ele, certamente isso somará a tudo aquilo que você tem na sua devoção, orado, sentido, buscado, mas é preciso ter um conceito biblicamente adequado sobre Deus. E para isso, nós temos que amar a teologia, porque teologia não é um curso para se inscrever no seminário. Permita-me dizer isso, teologia não é uma faculdade. Teologia não é meramente uma graduação. Teologia é pensar acerca de Deus. O aluno da escola bíblica da nossa igreja é um teólogo, porque ali ele recebe a ministração da palavra de Deus e ele pensa acerca de Deus. Um leitor da Bíblia é um teólogo, porque ele lê a palavra de Deus e ele medita, ele faz uma reflexão na palavra de Deus. Então, nesse conceito, todo cristão é um teólogo, todo. É um ser pensante. E ele está ali pensando em muitas coisas acerca de Deus. Eu gostaria de esclarecer, eu disse aqui que há muitos mal entendidos ou falatórios acerca da teologia. Então eu gostaria de esclarecer, talvez nem seja tão importante, talvez, quem sabe, nós já vencemos isso, não sei.
Mas não vou tomar muito tempo com isso não. Esclarecer aqui alguns mal entendidos ou falatórios acerca de por que estudar teologia ou não estudar teologia. O primeiro talvez seria: não estude teologia, porque a letra mata. Dependendo do tamanho do letreiro, mata mesmo. Essa expressão ela é extraída de 2 Coríntios 3,6. Na íntegra, o verso é assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja que a palavra apareceu aqui de novo: ministros, servos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, há de se entender um conceito bem básico aqui, primeiro momento, que o apóstolo Paulo, logicamente, não estava falando de teologia, porque quando ele estava escrevendo esse texto, não existia nenhuma escola de teologia. Ou ele estava pensando muito no século 21 e nada no primeiro século, ou então algo nesse entendimento está muito errado. Porque ele está escrevendo ali, não há nenhum estudo teológico, não há nenhuma escola de pensamento teológico naquele momento que o apóstolo está escrevendo. Nós pegamos o texto, parecemos que o texto é só para nós no século 21, não queremos pensar quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, quais as razões. Nós só queremos engolir a seco o texto e dizer: fala Deus. Mas não é bem assim. Quando o texto foi escrito, ele estava pensando em uma tradição. Se lermos todo o capítulo, que seria o correto, até ler todo o livro, melhor dizendo, de 2 Coríntios, vai ficar bem entendido que a letra refere-se àquela tradição do Antigo Testamento. E não é nem necessariamente a lei do Antigo Testamento, não. É uma comparação que Paulo faz à vida externa em confronto com a vida interna. A clareza ali no texto em mostrar que a nova aliança traz vida, transmite vida, vivifica. A lei ela continua sendo boa, porém a sua glória se foi. E agora nós somos ministros, servos de uma nova aliança. E precisamos entender essa nova aliança. Precisamos estudar essa nova aliança. Ali, certamente ele não está dizendo de teologia. Está fazendo menção à tradição, ao sistema judaico que estava sendo vencido para uma nova aliança, um novo tempo, um novo sistema, uma nova maneira de viver, exemplificada em Cristo. O segundo mal entendido, eu vou ficar por aqui mesmo entre os mal entendidos, é: estudar teologia vai esfriar a sua fé. E quem diz isso parece que já está assim, você dá um abraço nele, você já congela. Esse conceito, talvez, aí eu estou pensando, porque eu não tenho assim argumentações históricas, mas eu estou apenas pensando, talvez esse conceito foi obtido a partir de alguns poucos estudantes que se achavam mesmo os melhores, os superiores, ou talvez porque alguns estudantes ficaram extremamente críticos, ou não souberam lidar com o aprendizado e compraram ideias assim prontas, sem reflexão nenhuma, e distanciaram de Deus. Mas assim, permita-me dizer que estudar teologia não esfria a fé de ninguém. Se a teologia é um estudo sobre o ser de Deus, e se toda reflexão sobre a vida é baseada em Deus e na fé cristã também é teologia, certamente não pode ser algo que esfria a fé. Quem estuda o ser de Deus de uma forma dedicada, de uma forma aplicada, ele tem que parecer mais com o Deus dessa palavra. Ele tem que parecer mais com esse Deus que ele está aprendendo. Então, sim, eu estudo teologia com toda a simplicidade, com toda a humildade. E depois de estudar, e depois de aprender, eu ainda sei que o conhecimento que eu detenho não significa que eu sou maior ou melhor do que ninguém, coisa nenhuma. A igualdade continua a mesma.
A humildade tem que continuar a mesma. E eu ouço os argumentos da teologia, porque são muitos, nem toda teologia é igual. E eu tenho então a capacidade mínima de refletir, de pensar, de filtrar. E aí, de tentar aplicar isso a mudanças significativas na minha vida, na minha relação com Deus, no meu ministério. Então, se algum estudante de teologia chegou em algum momento se colocando como superior, se orgulhando, vocês não sabem nada, e se você ficou magoado, ofendido por causa disso, não quer estudar teologia por causa disso, eu já te peço aqui então perdão por esse sentimento que talvez alguém causou, porque esse não é o sentimento correto de quem estuda teologia. Quem estuda teologia tem que saber o seu lugar, tem que saber que ele não é superior a ninguém. Ele tem que estudar com critérios. Quando nós recebemos o aluno para estudar no seminário, a gente tem todo o cuidado de dizer sobre critérios para se aplicar, ser um aluno aplicado nesse estudo. Pois bem, dito isso, qual é então o princípio para a teologia? O princípio para a teologia é a Escritura Sagrada. A Bíblia é o texto a ser estudado na teologia. Toda a revelação que foi dada por Deus está contida nas Escrituras. Aí a gente tem que entender, quando eu digo toda a revelação, eu não estou dizendo que a Bíblia é tudo sobre Deus, porque não é. Ela é o que precisamos saber sobre Deus. Isso é suficiente. A Bíblia não tem toda a revelação de Deus. Um dia, quando o nosso corpo for glorificado, nós vamos conhecer a Deus como Ele nos conhece, como está apresentado em 1 Coríntios capítulo 13. Mas na condição humana, limitados com os nossos pensamentos, as nossas fraquezas, não há condição para entender tudo sobre Deus ainda. Mas um dia estaremos então face a face com Ele, e teremos um corpo transformado, e teremos uma estrutura capaz de conhecer Deus como Ele é. Até então, aquilo que a Bíblia revela sobre Deus é suficiente, é o que precisamos saber. E a gente também tem que dizer que esse é aqui o único livro da revelação de Deus aos homens. Pessoas tentaram colocar ali outros livros para ser também uma revelação de Deus. Não, é a Bíblia. E por revelação, a gente entende que a revelação é o ato de se fazer conhecido. Deus se revelou, Deus se mostrou. Antes dessa revelação, o ser humano reconhecia Deus através da criação, mas com a Bíblia em mãos, a humanidade pode saber mais sobre Deus, pois Ele se revelou através da sua palavra, e a sua palavra se fez vida. Esse é o auge da revelação de Deus, quando a palavra se fez vida, habitou entre nós, Jesus. Ali está o auge da revelação de Deus aos homens. Temos que tomar o cuidado também de dizer que a Bíblia, por ser o princípio para o estudo da teologia, e é nisso que o ministério deve estar preparado, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Isso quer dizer que Deus acompanhou os escritores bíblicos, direcionou eles, orientou eles na escrita, de modo que eles escrevessem aquilo que Deus quisesse que eles escrevessem. A Bíblia não é palavra de homens, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita. Devemos considerá-la como a nossa única regra de fé e prática, sendo ela imutável, inerrante, suficiente para esclarecer o que a humanidade precisa saber sobre Deus. É aqui, na Bíblia Sagrada, que nós temos a principal ferramenta para nos prepararmos teologicamente para o ministério. A situação atual, nós temos vivido assim tempos de muitas publicações, muitos textos, muitas bíblias de estudo. E hoje nós estamos assim correndo o risco
E essa é uma preocupação ligada diretamente ao ministério. Nós estamos correndo o risco de que a teologia, o estudo sobre Deus, saia de ser o estudo sobre a palavra de Deus e passe a ser o estudo sobre o que as pessoas estão dizendo acerca da palavra de Deus. Olha como é complexo isso. É o perigo da releitura. Esse é um risco ao estudo genuíno das Escrituras. Com tantas bíblias de comentários, com tantos livros de estudo, corremos o risco de não usarmos a principal ferramenta para prepararmos ministerialmente, teologicamente, que é o texto sagrado. E nós temos no Brasil sim, um crescente mercado de literatura cristã que pode estar ameaçando a leitura da Bíblia. Nós temos cada vez mais a procura de livros. Assim, são números ilimitados, né? Vou só citar alguns aqui. Dentro dos assuntos, vida cristã, devocionais, autoajuda cristã, comentários bíblicos, são inúmeros aí. O acesso ao material, por exemplo, também digital, né, na era da internet. E é isso, nós estamos deixando de ler a Bíblia em muitas ocasiões para ler o que os outros estão dizendo sobre a Bíblia. Então, é mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Alguém chega e diz assim: você leu o comentário que Martinho Lutero fez a respeito do comentário que Agostinho fez sobre o livro de Mateus? Por que você não leu Mateus primeiro? Não seria mais legal? Então faz o seguinte: primeiro você lê Mateus, lê na íntegra, e depois você lê um comentário, alguém que diz algo a respeito. Você vai filtrar ainda. E não é porque é a Bíblia pentecostal que você pode afirmar com clareza os comentários que estão lá, não. Você vai ler e você vai filtrar ainda, você vai ver se tem coerência aquilo que aquele comentarista, porque aquela nota de rodapé, aquele comentário não é a Bíblia. A Bíblia está ali, é o livro de Mateus. Você leu até o final? Você leu todo o livro? Teve alguma dúvida de entender? Vou pesquisar um comentário, alguma coisa assim, ou talvez vou até mais sabiamente ler uma segunda vez o livro de Mateus. Nós temos corrido o risco aí de leitura. A pessoa já não lê mais a Bíblia está ali, mas ela lê então um comentário do outro comentário, e aí nós vamos correndo o risco de reler, de releituras, e vamos ficando longe do principal instrumento da preparação ministerial teológica, que é a leitura da Bíblia. Eu também tenho ido a bastante igrejas ministrar sobre a leitura da Bíblia, né? Talvez muitos irmãos aqui já me ouviram. Eu tenho me disponibilizado, né, aos pastores, presbíteros, presidentes de congregações, para falar sobre leitura da Bíblia. Eu publiquei um livro em 2011 pela Publicações da Avamento mesmo, que tem ali uma argumentação para incentivar a leitura correta da Bíblia, né? E um dos grandes males que aconteceu para piorar a leitura da Bíblia é que a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo. Quando ela foi dividida em capítulo e versículo, isso ficou muito ruim, porque aí os crentes começaram a ler versículos isolados e achavam que estava bem, tudo bem, não tem problema. Mas há problema sim. Se alguém faz isso, está lendo a Bíblia errado. A Bíblia é um texto que, quando foi escrito, não tinha divisão de capítulo, não tinha divisão de versículo, era um texto corrido. Então, no passado dos anos, no século XII, dividiu em capítulo, no século XVI em versículo. Isso atrapalhou, foi fácil de encontrar o texto, vai lá e encontra rapidamente. Mas a pessoa pega um versículo isolado,
um versículo que não faz sentido, lê uma parte do meio, aí só entende aquela parte do meio, entende muito mal, não entende nada do início nem nada do fim, porque todo livro da Bíblia tem início, meio e fim. Então a pessoa vai lendo assim, picotado, e achando que está tudo bem, pode ler a Bíblia assim. Ele não faz nada na vida, ele faz assim, mas com a Bíblia ele faz. Quando ele vai assistir um filme, ele não diz assim: vou começar a assistir o filme pelo final. Mas com a Bíblia ele vai lá no final. E aí vai lendo errado a Bíblia. A Bíblia foi escrita, os livros inteiros, para ler livros inteiros. Nem precisa ler de Gênesis a Apocalipse, porque não há uma ordem cronológica também. Mas você pode escolher livros individuais e ler todo o livro. Essa é a maneira correta. E esse é um ponto central para a sua preparação ministerial. Para você estar bem preparado acerca dos assuntos de Deus, você tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você não vai estar preparado para servir acerca dos assuntos de Deus. As pessoas vão procurar você, vão perguntar, aí você vai dizer: sabe o que eu penso? Sabe o que eu acho? E as pessoas vão ir até você: você é um ministro, você é servo, você é um líder, você está aí, né? E vão lá e vão perguntar a você, e você vai dizer: olha, o que eu acho é isso. Mas o que a Bíblia tem a dizer? O que a Bíblia tem a dizer? Qual é o conceito de Deus para os dilemas desse mundo? Quais os conceitos de Deus para a crise? Nós estamos cheios de frases prontas, palavras prontas. Nós estamos lotados de jargões. E o pior é que cada um deles, assim, às vezes não soa nada bíblico. Aí qual é o conceito de Deus? O que Deus pensa? O que Deus fala na sua palavra? O que está lá? Nós conhecemos? Então nós não podemos permitir que esses conceitos se percam na preparação ministerial teológica para nós. A Bíblia é central. Ainda tentando falar sobre a questão da Bíblia, a necessidade do estudo da Bíblia, da teologia, eu encontrei um texto, eu já uso esse texto há bastante tempo, na verdade, do Vincent Chan, que é um texto do Teologia Sistemática, que ele fala assim: teologia é necessária não somente para as atividades cristãs, mas também para tudo na vida e pensamento. Visto que Deus é tanto o último como o onipotente, Ele tem o direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos das nossas vidas. A teologia então procura entender e estudar a sua revelação verbal. E é autoritativa. A revelação de Deus, a Bíblia, é autoritativa, até onde ela reflete o ensino da Escritura. A necessidade da teologia é uma questão da necessidade de comunicação com Deus, visto que este aqui é onde você está, este é o universo de Deus. Ele é a fonte última da informação e interpretação de tudo da vida e do pensamento. É a revelação divina. E visto que a revelação divina, é necessária para se ouvir algo de Deus, a teologia então é necessária. Então eu vou traduzir assim em palavras mais claras. Poxa, você está no universo de Deus e não quer saber nada sobre Ele? Você mora aqui, no lugar que Deus construiu, no lugar que Deus fez, no lugar que Deus arquitetou, e não quer saber nada sobre Ele? Você é criatura. Ele te fez, Ele te formou. E aonde estão as instruções sobre tudo isso, que é na sua palavra, que é nesse estudo tão importante, o estudo acerca dele, da vida dele, do ser dele? Você vai se ausentar agora? Não quer conhecê-lo? Então é basicamente isso. Nós não podemos ignorar esse fato. Nada existe sem Deus. E tudo que existe Ele criou através da sua palavra. Recusar o estudo acerca da existência desse Deus, da teologia,
é basicamente desvalorizar a existência desse Deus. Bom, eu passo agora a usar mais o texto bíblico para tentar responder por que se preparar. Eu já usei alguns textos, vou usar agora mais, encontrando as respostas diretamente ao texto. A primeira resposta, além de tudo aquilo que foi falado, da importância da teologia, da Bíblia como central ao estudo teológico, devemos nos preparar teologicamente para o ministério, porque nós, de acordo com a Bíblia, precisamos saber dar as razões da nossa esperança. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Todavia, mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham medo, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, e eles fiquem envergonhados de suas calúnias. Que maravilha! Eu vou ler em outra versão, 1 Pedro 3, 14 ao 16. Mas, se padecerdes por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as ameaças, nem vos perturbeis, mas santificai nos vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar uma resposta a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, mas com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados aqueles que vituperem o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, nós precisamos estar preparados para o ministério. Estar preparados para o ministério inclui estar preparado teologicamente, conhecer acerca do seu Deus, porque em várias situações, em várias ocasiões da vida, será necessário que você dê resposta a respeito da esperança que há em você. Você sabe dar resposta sobre aquilo que você acredita? Você sabe responder acerca da sua fé? Você sabe responder acerca daquela esperança, do que você crê? Por que você lida com a vida dessa maneira? Por que você lida com as dificuldades dessa maneira? Você sabe dar resposta? Ou você só diz: estou passando pela prova, dando glória a Deus? Alguém já conversava comigo e dizia assim: conversar com um crente é difícil, rapaz. Porque quando você pergunta algumas coisas mais complicadas para eles se jogam na fé. Não, isso aí é fé, você tem que crer, é fé pura. Se você não acreditar, você não vai. Mas essa pessoa diz: os crentes não sabem conversar, eu só quero entender algumas coisas. Aí eu, para ser como todo cristão, falar: mas você não vai entender, é fé. Dá resposta sobre aquilo que mantém você vivo. Dá resposta, saber responder, está na sua boca a palavra de Deus. Saber responder aquilo que a razão da sua esperança. E olha o que Pedro diz: homem simples, homem temente a Deus, homem cheio do Espírito Santo. Pedro diz: contudo, meus irmãos, não façam isso com arrogância, não desrespeitem ninguém, não se sentem superiores a ninguém,
Façam isso com mansidão e com respeito. Conserve a boa consciência, de forma que vocês falam, daqueles que falam maldosamente contra o seu bom procedimento, para que ele fique envergonhado nas suas calúnias. Você não precisa ser arrogante, você não precisa gritar com ninguém, você não precisa esbravar e dizer, não, você vai para o inferno, é isso, amaldiçoar alguém. Não! Saiba sair da sua boca a palavra que fala sobre a esperança, sobre aquilo que você tem na sua vida, que é Cristo, e fale isso com mansidão, com respeito. Quando nós conversamos com alguém sobre Deus, quando nós conversamos com alguém sobre a palavra de Deus, nós argumentamos, e a pessoa então fica ciente que há argumentos bíblicos, que há então resposta sobre por que você conduz a sua vida, por que você mudou, por que você é quem é nesse momento. E você não fala isso com superioridade, sabe por quê? Nós não precisamos achar que somos, porque não somos superior a ninguém, mas nós precisamos chamar a superioridade de quem é, de Cristo. Então nós conversamos com essas pessoas com mansidão e dizemos, olha, é o seguinte, permita-me discordar de você, permita dizer algo, eu não sou maior do que você, mas somente Cristo é. E a resposta na minha boca, eu sei falar, eu sei argumentar, porque eu conheço. Aqui está uma grande questão, por que nós devemos nos preparar? A segunda é para aprofundar no conhecimento sobre Deus. Já disse aqui, a pergunta mais crucial é: quem é o Deus que nós acreditamos? De acordo com a palavra que nós estamos seguindo, Oséias, capítulo 6, vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: quando Deus responde ao povo e repreende ao povo de Israel, o profeta diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é certa, como a alva, Ele descerá sobre nós, como a chuva seródia que rega a terra. Em uma outra versão, versículo 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão somente como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Você tem profundidade no conhecimento de Deus? Em situações desesperadoras, em situações terríveis da vida, como era a situação aqui do profeta Oséias, você diria isso acerca de Deus? Ou você diria: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Quer dizer, Deus não existe. Olha o que Ele está deixando eu passar, o que Ele está deixando eu sofrer. Um conceito adequado de Deus o profeta tinha. E é por isso que ele diz: olha, o Senhor está nos repreendendo. É uma grande provação, é uma grande luta, é uma grande dificuldade que estamos passando agora. Deus está nos repreendendo. Vinde, voltemos ao Senhor, porque foi Ele mesmo, não foi o diabo, não foi Satanás, foi Ele mesmo que nos despedaçou, e Ele também nos sarará. Foi Ele que fez a ferida, e Ele curará, e nós viveremos diante dEle. Mas para isso precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. A sua saída é certa, como o sol nasce, a sua saída é certa. Ele virá sobre nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, a chuva seródia que regam a terra. Conhecer a Deus, irmãos, e se aprofundar nesse conhecimento, e se preparar ministerialmente nisso, isso quer dizer que enquanto você viver, você estará sendo aperfeiçoado nisso. Não quer dizer que quando você terminar o curso de formação ministerial você está pronto. Não quer dizer. Não quer dizer que quando você terminar o bacharel em teologia você está pronto. Não quer dizer isso. Quando você terminar o mestrado, o doutorado, você está pronto. Não. Isso quer dizer que todos os dias, como aquela chuva seródia, você vai, então não é
Sim, não é um despencar de água, não. Vai conhecendo ele aos poucos. Vai vivendo com ele. Mas não se afaste disso, vai aprendendo com ele. Quando você terminar o curso lá, uma etapa certamente estará encerrada da sua vida, porque você empreendeu algo para aprofundar também esse conhecimento em Deus. Mas não quer dizer que você está pronto. Quando eu me formei no seminário, em 2006, foi aqui a festa foi aqui nesse lugar. E aí o pastor Arlindo, o diretor do seminário, eu lembro que as primeiras palavras que ele disse aqui, ele disse assim: vocês aí venceram uma etapa, né? Começaram. Como assim? Eu pensei que tinha terminado esse negócio. Começaram, estão começando. Eu falei: mas eu não estou terminando esse curso hoje? Sim, você está terminando o curso hoje, mas você não está terminando a vida hoje. E se você está vivo, você tem que aprofundar em conhecer a Deus. Porque as situações da vida requererão isso. Porque as dificuldades que nos assolam e nos assolarão amanhã dependerá da sua postura firme em Deus. Você conhece a Deus, experimentado nele. Olha, se preparar para servir a Deus de uma forma teológica, conhecendo acerca dele cada dia mais, é extremamente importante para que você possa aprofundar o seu conhecimento sobre Deus, conhecimento bíblico sobre Deus. E também devemos nos preparar para não errarmos em assuntos, em doutrinas centrais que ensinam a centralidade de Cristo. Mateus 22, 29. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra versão diz: errais, não sabendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sobre o que Jesus está falando aqui? Me diga, sobre o que? Aqui nesse versículo, se lermos antes, se lermos depois, Jesus está falando sobre um erro doutrinário que não pode acontecer. Ele fala para os saduceus, e os saduceus estavam enganados. Como diz aqui a versão primeira, Jesus diz aos saduceus: vocês estão enganados. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que erro doutrinário que é esse que os saduceus estavam caindo ali? Acerca da ressurreição. A ressurreição é central. Tem um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15. Entre esses textos, o capítulo 1 Coríntios 15 diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Se não há ressurreição, tudo que estamos fazendo aqui não presta, é inútil. Se não há ressurreição, a nossa fé, as nossas orações, a nossa crença, nada disso faz sentido. Se tem algum crente que não acredita na ressurreição, Jesus diz para ele: você está enganado. Está enganado porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, olha, é preciso estar preparado ministerialmente no que diz acerca da teologia, acerca de Deus, para que nós não possamos errar em assuntos doutrinários de extrema importância, sabe? Isso aqui é crucial. Eu disse aqui que há muitas teologias. Nós, como igreja, estamos em uma linha. Isso aqui é só uma definição teórica, mas é importante dizer isso, que nós estamos em uma linha teológica que se define pela teologia conservadora. O que significa? Que a palavra de Deus é o principal entendimento do ensino. Há outras linhas, por exemplo,
a praga do século XX, do século XXI, a teologia liberal. A teologia liberal, ela nasce na centralidade do homem. O homem é o centro. E o homem não precisa de Deus. E esse pensamento, quando ele se expande, se o homem não precisa de Deus, o homem precisa da palavra de Deus, se ele não precisa de Deus. Então, a teologia liberal, ela diminui a Bíblia. Não diminui não, ela joga a Bíblia lá. E diz assim, a Bíblia é como qualquer um livro. Se você ler um gibi e ler a Bíblia, é literatura. A Bíblia é literatura, não tem nada especial. Então a Bíblia não é palavra de Deus, ela não é autoridade, ela não é referência. A teologia liberal segue esses caminhos. Eu estou falando assim, até de forma exagerada, mas para causar essa reflexão que de fato há outras linhas e há muita gente pensando assim, a Bíblia é livro de homens, né? A Bíblia, pode ser, tem que ser que a Bíblia tem um pouquinho de Deus lá, né? Mas ela é livro de homens, só você escrever. Se eu quiser escrever numa Bíblia, eu escrevo, né? E não poucos homens estão aí escrevendo Bíblias para falar sobre assuntos que estão aí aflorando na atualidade. Ou não, quando se não estão escrevendo, estão modificando lá. E dentro desses princípios, a Bíblia não é autoridade. Mas nós estamos dentro, então, do pensamento acerca de Deus, daquele pensamento conservador da teologia. Como já foi afirmado, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é imutável, ela é única regra de fé e de prática. Ela é a revelação de Deus, ela é inspirada por Deus. E nós precisamos então saber aí as doutrinas centrais para não errarmos em assuntos importantes. O que você sabe sobre salvação? Uma pergunta simples que alguém pode perguntar a você: o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Tem algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas, até mesmo na nossa igreja, dizendo, não sei para que a igreja faz prova de presbítero, não sei porque a igreja faz prova de missionária, né? Não é unção, não, é a prova do pastor, não sei para que fica lá respondendo a prova, fazendo avaliação. Se eu tenho unção, pronto. Aí você então me responde rapidamente: o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Ih, rapaz, você me pegou, hein? Eu falei, me desculpe, mas olha, a unção também ainda não te pegou, não. Então, você vê que essas provas, essas avaliações é um mecanismo que a igreja tem para que o presbítero, a missionária, o pastor possa apresentar argumentos acerca de Deus. Porque se ele não for preparado nisso, não pode ser um presbítero da igreja. Se ele não for preparado nisso, não pode ser uma missionária da igreja. Se ela não for preparada nisso, se ela não for preparada nisso, como será o pastor da igreja? Se não é preparado nos assuntos acerca de Deus, não há possibilidade de se dizer, eu faço isso, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, sou a missionária, mas não tem nenhum conteúdo bíblico acerca de Deus. Então fazer a prova é importante, porque demonstra até mesmo aonde se deve aperfeiçoar aquele presbítero, aquela missionária. Olha, você deve se aperfeiçoar mais nesse aprendizado aqui. Você falou um pouco sobre isso, você argumentou um pouco sobre isso, você deve se aperfeiçoar mais nisso, porque o ministro tem que ser bem preparado para ensinar a palavra, para doutrinar a igreja. Ele tem que ter os conceitos corretos acerca da doutrina, acerca das verdades do Evangelho. Ele tem que ter o conteúdo certo sobre salvação. E nós temos igrejas aí, instituições, denominações que estão pregando, olha, para ser salvo tem que ser salvo aqui. Se não for aqui nessa porta, se você não entrar por aqui, você não é salvo não. Sai da onde você está e venha por aqui. Nós temos um grande erro, porque a salvação saiu de Cristo e foi para a denominação.
tem pessoas aí, tem instituições aí que estão pregando isso. Olha, a salvação é efetuada aqui. Se você não vir para aqui, você não é meu irmão não, viu? Você é meu primo. E a centralidade de Cristo? E aonde Jesus está? E quem salva de fato? E quem efetua, opera a salvação? Conceito correto. Ressurreição é um tema central. Como Jesus aqui diz para os saduceus: vocês estão errando, olha, vocês estão enganados. Há ressurreição, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ele é poderoso para ressuscitar. Vocês precisam ler aquilo que está claramente nas Escrituras. E aí nós temos instituições pregando sobre a reencarnação. A pessoa morreu, então ressuscita logo, vai ser reencarnado já. Nós temos instituições falando sobre a ressurreição de uma forma errada. Está claro lá na doutrina, está claro lá no ensino. Cristo é o primeiro na ressurreição, é o primogênito. E pela garantia da ressurreição dele, nós também nos ressuscitaremos. Mas a ressurreição é um único ato para comparecermos perante Deus. Morreu, não há volta. Cabe ao homem morrer uma única vez. Os conceitos é muito importante. Para isso você tem que aperfeiçoar o seu ministério nos assuntos acerca de Deus, na teologia. E nós, como igreja, aqui já, caráter de conclusão também, Igreja Evangélica Movimento Bíblico, nós temos o exemplo desde o nascimento dessa igreja, né? Nós temos o exemplo desde o início, desde a sua origem. 3 jovens que estavam em uma instituição teológica, uma faculdade de teologia, estudando, preparando para o seu ministério, e ali, naquele ambiente, eles promoveram um movimento de oração. Os jovens que aqui estão, você já se viu assim, desafiado pelo exemplo de Alídio, de Oswaldo, de Mário, a estudar e orar sem cessar? Porque olha, não há como, sabe, tirar uma coisa da outra. Qual que é mais importante? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia ou orar? Você que tem que decidir se você consegue viver sem beber água ou sem comer comida sólida. Tanto um é importante quanto o outro. Então, quem estuda teologia, esses dias eu estava falando no encontro de educadores, alguns irmãos aqui estavam lá. Eu estava dizendo lá no nosso encontro assim, que Jesus, ele é o professor excelente, ele é o mestre excelente. E a Bíblia tem vários relatos, só que está nas entrelinhas. Nós vamos lá e lemos só Jesus fazendo um milagre, e acontecia, e maravilhas, e sinais, e prodígios. Mas lá nas entrelinhas estava lá, e Jesus lhes ensinava muitas coisas, e Jesus lhes ensinava por parábolas, e Jesus viu a cara da multidão e teve compaixão, porque eles pareciam ovelhas sem pastores. E antes de fazer o grande milagre da multiplicação do pães, lhes ensinou muitas coisas. Nicodemos, quando foi ver Jesus, ele vai lá escondido, ele não quer ver, ele não quer ser visto com Jesus, ele não quer ser identificado com a pessoa de Jesus. Então ele vai lá de noite, tá bom, Jesus está lá prontamente para recebê-lo. Então ele diz: mestre, sabemos que o que você ensina é da parte de Deus, porque os seus milagres garantem isso. Ela estava falando essa coisa de falar, não, olha lá, né, pastor Elmer, né, professorzão, né? Tem alguém aí para orar por enfermos? Porque o pastor Elmer não pode. Quem aí que pode orar pelos enfermos? Quem aí que pode expulsar o demônio?
Ô, professor, assim, depois de terminar a escola bíblica, irmãos, pega um professor da escola bíblica e leva ele para ir orar pelos enfermos. Por quê? Porque o exemplo é Jesus. Se Jesus não for o nosso exemplo, quem será? Ele ensinava e fazia os milagres. Ele era um professor, ele era um mestre, ele ensinava e curava. Então, se eu estou dando, sinceramente, se eu estou numa escola bíblica e alguém diz, eu estou passando por isso, estou doente, eu paro de ensinar e vou orar também para Deus fazer milagre. Então, questão de estar preparado para o ministério, não é só preparado, lá está o mestre da palavra, mas também tem que ser o da oração. E a nossa igreja retrata exatamente isso. Jovens que estavam estudando e que estavam orando. Aquele pequeno grupo, o grupo do clamor, um movimento de oração para aquecer o coração dos universitários, para a renovação espiritual. Aquele pequeno grupo chegou até nós, chegou até a vila, o seu bairro, a sua cidade. Você faz parte, você foi impactado por isso. E não tem como ser avivamento bíblico sem orar e estudar a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, sem ser um teólogo, na definição nem que seja mais simples que seja, mas ser um estudioso, uma pessoa que sabe estar amando se dedicar a conhecer a Deus, se dedicar à oração. Precisamos ter grandes movimentos de oração com a Bíblia do lado, orando e conhecendo a Deus. Precisamos ter grandes movimentos de oração nas nossas classes de EBD, aprendendo e orando a Deus. Precisamos ter grandes movimentos de oração, né? E eu tenho esse intuito como diretor do seminário, né? Quando eu fui nomeado pelo pastor Ardeu também, lá em 2012, na sala de aula, estudar e orar. Nós não entendemos isso como coisas separadas. Isso não é separado. E está lançado um grande desafio para nós. Espero que essa palavra tenha sido desafiadora para você. A nossa igreja, ela tem, como eu disse, o seminário. O seminário, ele é um instrumento da igreja. Ela não é uma instituição à parte. Ela não é uma instituição indiferente à igreja. Não. O seminário está ali ouvindo os pastores da igreja, as demandas, aquilo que precisamos melhorar para aperfeiçoar nos treinamentos, nos cursos, né? Ali nós temos curso de Bíblia, bíblico intensivo, curso de liderança, curso de formação ministerial, curso acerca das seitas heresias, curso de docência cristã, curso de teologia. Nós temos uma grande quantidade de números de cursos para atender pessoas. Hoje nós temos mais de 1000 alunos que estudam no nosso seminário. Em Ribeirão Pires, o número é bem pequeno, são poucos alunos que estão ali. Mas no Brasil inteiro, ao todo, são 40 unidades de ensino. E então, em todo o país, em todas as regiões, tem pessoas sendo aperfeiçoadas, pessoas aprendendo. Então, talvez você esteja aqui, saia daqui talvez até desejoso. Eu vou também me matricular no curso do seminário, eu quero também estudar de uma forma sistemática, eu quero aprender. Se eu não posso ir na sala de aula, eu vou entrar lá no site, estudar à distância. Então, talvez você saia daqui animado para estudar, para fazer de uma forma sistemática um estudo, uma proposta que o seminário da sua igreja já tem. Mas se não, a importância aqui dessa palavra é isso. Você tem que estar preparado. Você tem que se dedicar nisso aqui. Se você leva a sério o seu ministério, o mundo precisa de palavra de Deus. Se a palavra de Deus sair do mundo, o que acontece? Não haverá mais consciência da verdade na mente do homem. O mundo precisa de palavra de Deus. O mundo não precisa da minha opinião. Qual é a minha opinião?
Irmãos, tem tanta gente no pé do ouvido, olha, opinião pública, e fala isso, e fala aquilo, e tem tanta coisa, tanta coisa na internet, tem tanta coisa. A globalização se tornou assim, o mundo das informações que chegam em segundos, e difamações, e mentiras, e calúnias. O mundo não precisa da minha opinião. O mundo precisa saber as verdades de Deus. Se você é despreparado nisso, então você vai ficar dando murro na ponta de faca, falando das suas coisas, do seu jeito, da sua vontade, e nada de Deus. Mas se você estiver preparado nisso, Deus certamente te usará muito dentro do seu ministério. Uma das razões dos fracassos do ministério é essa. É isso. Que nós queremos falar aquilo que nós achamos, que nós queremos colocar as coisas que nós pensamos, que nós achamos que o projeto é meu, que o ministério é meu, que é eu que sou líder, que eu que faço e aconteço. Fracasso total. Não tem nada meu. O projeto continua sendo de Deus, a missão continua sendo de Deus, a palavra continua sendo de Deus, a igreja continua sendo de Deus. Eu sou um agente. Eu estou ali, eu tenho que estar preparado nas coisas que são dele, porque são dele e não minha. Agora, quando nós não estamos preparados biblicamente, teologicamente para o nosso ministério, até ter quem nos ouça será um problema, sabe? Eles vão nos ouvir assim, e aí, não tem nada para oferecer. Agora, quando você não tem nada para oferecer de si mesmo, mas tem muito para oferecer de Deus, a coisa muda. Por isso você tem que estar preparado.